de aprendizagem e muito trazendo experiências concretas e casos de organizações que conseguiram implementar esta ferramenta, né? Eu gostaria aqui de explorar o aspecto mais concreto e, por isso, eu vou começar com um pequeno trecho de um filme não, na verdade, uma série que se chama Down, que conta a história da personagem Andrew. Andrew, ela é uma recém-mãe e ela começa agora a retomar ao trabalho, né? Então, aqui a gente tem um vídeo de 1 minuto e 40 que conta essa primeira experiência inicial. Ela é jornalista e ela está indo trabalhar numa empresa. Quando a gente acredita que dá para colocar as pessoas e jogar elas aos leões, e elas já conseguem atuar com total proficiência e performance desde o primeiro dia. E aqui é até um contra-exemplo do que seria a colaboração, né? Na verdade, aqui a colaboração ela corrói a produtividade, porque exatamente são questões básicas, né? Eu tenho até um amigo que trabalhou numa empresa de consultoria, grande, conhecida, que eu não vou falar o nome, e falaram para ele, olha, aqui a gente tem muito forte o valor da colaboração, você pode perguntar qualquer hora. E ele realmente perguntava, qualquer dúvida que ele tinha na planilha, ele ia lá e perguntava para o chefe dele. Até que depois da terceira e quarta vez, ele falou, olha, a gente colabora, mas tem uma certa escadinha para isso. Se você tem uma dúvida, primeiro você aperta o F1. Se não conseguiu responder, põe no Google. Não conseguiu responder, procure um colega do seu nível e tente tirar a dúvida. Ele não sabe tirar, daí você pergunta para mim. Então, de certa forma, eles organizaram o caminho no qual essa aprendizagem deveria ser melhor encaminhada sem onerar tanto a questão da organização. E aqui, por que eu trouxe esse vídeo? Eu gostaria que vocês tentassem ter um pouquinho de empatia com a Andrew, entrassem um pouco na cabeça dela e vissem o quê? A angústia que ela teve, ela está num processo de socialização, mas ela tem uma certa ansiedade e também um medo de desempenhar as coisas e fazer errado. E também ela não consegue ter todo o domínio e a autoconfiança para desempenhar esse trabalho. Então, obviamente, esse aqui é o exemplo de quando a gente não tem uma organização de uma aprendizagem estruturada e já começa a parte do trabalho. O contra-exemplo é quando a gente pega todo esse conhecimento necessário e aprisiona em jaula dentro de um treinamento, né? E aí a gente acha que a transferência de colocar as pessoas em sala de aula, de falar todas as regras e passar um monte de informação, a gente acha que elas vão conseguir atingir o milagre. E, realmente, o grande desafio e o pulo do gato está no que a Tatiane trouxe, que é a questão da transferência da aprendizagem. Eu participei de uma reunião com algumas empresas de telefonia e eu fiquei impressionado com o quanto é demorado a formação de um atendente de telemarketing. Alguns casos, eles demoram cerca de 2 meses em sala de aula para absorver toda a informação para atender aquela empresa. Só que, quando eles estão no primeiro dia no terminal, não se lembram mais nem do que aconteceu no primeiro dia da capacitação. Então, o que eu quero dizer aqui é que não é nem um anarquismo de uma coisa totalmente informal e também não é nem toda a rigidez de uma coisa estruturada. A gente tem que, então, combinar esses dois extremos e desenhar qual que é a melhor trajetória para proporcionar com que essa pessoa ela desenvolva essas competências e atinjam a expectativa da organização. Então, aqui eu já pontuo de que a aprendizagem não é um evento, a aprendizagem é um processo. E, se ela é um processo, ela pode, sim, ser repensada, ser otimizada e, aí, obviamente, ser melhor desenhada. O Brinkerhoff identificou que, quando a gente aposta todas as nossas fichas num treinamento, as pessoas, então, têm 85% de fracasso na mudança comportamental. E, quando a gente, de certa forma, aloca esse recurso em atividades pré e pós, a gente consegue reverter isso totalmente, partindo para 95% de sucesso na mudança comportamental. Aqui tem muita coisa sobre andragogia, que não vale a pena falar, mas a questão da prontidão, a questão das experiências, da necessidade de aprender. Então, isso está associado ao início, que, de certa forma, a gente cria uma expectativa que a pessoa vá atingir o patamar e a gente está oferecendo o caminho. Mas o desafio mesmo, gente, está na transferência, em como a gente, de certa forma, estabelece recursos de suporte, em como a gente, de certa forma,
traz a informação para que ela seja relembrada naquele momento, para a gente colocar tanto a liderança como colegas de trabalho para ele usufruir dessa aprendizagem social da organização, e também aí criar um certo escalonamento do trabalho, para que ele comece fazendo as coisas mais simples, assim que ele domina, ele já vai assumindo coisas mais complexas e subindo na hierarquia de complexidade das tarefas. Enfim, aqui são outras evidências do porquê só treinamento não traz resultados. Além desse estudo Brinkerhoff, o Embiggehouse, que tem a curva do esquecimento, ele fala sobre que a gente perde aí 80%, 90% no primeiro mês, todas as informações que a gente absorve, por isso que é super importante, mais do que informação, o contexto no qual a gente está inserindo essa pessoa para cada vez mais ela assimilar e reter melhor essa informação. O Lombardo, o Einschinger, também falam que 10% do desempenho provém do treinamento, e aí os 90% demais eles vêm dessa aprendizagem informal, ou seja, da aprendizagem social e da aprendizagem mais construtivista, por meio de experiências e atividades ligadas a isso. O Gottfredson e o Mosher, eles pontuam que existem 3 estágios dessa aprendizagem, né? A primeira, que seria, então, essa capacitação, a informação, a segunda, a transferência, o terceiro, que é a sustentação. Se a gente para somente na capacitação, na formação, é isso que acontece, a pessoa basicamente atrofia por falta de oportunidade de aplicação, por falta de estímulo, reconhecimento, por falta de poder errar, aprender. E aí é importante a gente, então, desenhar melhor como vai se dar essa jornada aqui para ele atingir essa proficiência esperada e depois, obviamente, continuar com o natural desenvolvimento dessa competência. Eu trouxe um caso aqui que é bem rico em termos de gestão do conhecimento e aprendizagem, que é das Olimpíadas, assim como o pessoal da PRF trouxe o caso dos caminhoneiros, que também é bastante icônico e emblemático. Aqui o caso do Rio é um ótimo exemplo, tanto na parte da gestão do conhecimento, exatamente porque é um evento itinerante, onde você tem diferentes organizadores, e, basicamente, a gente tem vários protocolos, manuais, tem intercâmbio de pessoas que vieram de Londres para cá e que do Japão também vieram para cá exatamente para fazer a passagem de bastão do conhecimento, né? Mas o que é um evento que envolve grande risco, que a gente está falando aí de 150 mil pessoas envolvidas na organização e 57 mil delas são voluntárias. Então, obviamente, o risco disso dar errado é muito grande, até porque cada um fala um idioma e as pessoas que vão vir às Olimpíadas também, cada um vem de uma cultura diferente e cada um vem de um universo diferente. E aí eles esquematizaram essa jornada de treinamento. Ou seja, como seria o caminho ideal para eu ter a pessoa ali, não somente com a capacidade de lidar naquela situação, mas, de certa forma, ela ter toda a bagagem necessária para ela trazer os valores, o propósito e todo o significado dos jogos para realmente ela gerar uma experiência única para aquelas pessoas. Eu vou pular esses eventos testes, porque esses eventos testes foram mais para os colaboradores e, de certa forma, acompanharam toda essa jornada, né? Mas era muito mais acompanhar ali o PAN e outras competições para eles pegarem muito mais experiência antes de assumir as Olimpíadas. Então, o primeiro tópico aqui, esses voluntários, eles tinham acesso por educação à distância realmente sobre a história dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, contando aí o propósito e por que eles foram inventados. Então, eram muito mais ligados aí com a questão ligadas a atitudes, comportamentos e percepções. Depois, eles tinham aí muito mais uma abordagem que tinha uma intenção de focar na parte comportamental em relação ao atendimento e à postura com as pessoas, exatamente para manter os níveis de cordialidade e satisfação com quem vinha aqui nos Jogos. Aqui era voltado mais para a liderança, que tinha, então, 12 mil líderes entre esses voluntários, e, de certa forma, eles tinham ali uma rota diferenciada para desenvolver esse pilar que era estratégico para eles. E aí, quando eles vinham ao Brasil, além da socialização, eles tinham tópicos mais o quê?
próximos ao que seria a execução, então era muito mais explorado a questão do papel de cada um, o que eles fariam, e aí, bem próximo dos jogos, aí sim, eles iam para as instalações, rodavam o tour para todo mundo conhecer e falavam, olha, você vai ficar no atendimento, você vai dar suporte para a imprensa, e aí isso, como que as coisas vão funcionar, é mais ou menos desse jeito. Só que elas não foram pegas de surpresa, de certa forma, elas foram preparadas já com bastante brevidade, para ter tanto o toolset, quanto também todo o mindset apropriado para atuar nos jogos. Aqui é um exemplo de uma empresa de saúde suplementar, mas para a área comercial, né? Se a gente olha o começo, parece que é uma capacitação e um onboarding tradicional, no qual a pessoa entra, ela vai para o treinamento de integração, ela é acolhida, e ela faz os cursos online. Até então, essa organização ela não tinha uma engrenagem muito redonda com treinamento. Então, as pessoas entravam e já saíam para vender no dia seguinte. Só que esse profissional ia vender e ele não sabia nem o produto que ele tinha. É engraçado, curioso, mas às vezes a gente faz muito isso no varejo. Na ânsia de alcançar resultado, a gente acaba atropelando alguns protocolos fundamentais. E aí, o que foi feito de diferente, o quê? Tirando essa parte inicial de conteúdo, eles visitaram as instalações hospitalares dessa organização, exatamente para o quê? Poder ter propriedade para falar dos benefícios e vantagens desse plano suplementar. Depois, eles tinham uma capacitação muito mais ligada a sistemas e procedimentos, e aí começava uma experiência com guias, ou seja, foram elencados os melhores vendedores e que seriam os role models daquela organização. E aí eles acompanhavam, ao longo de uma semana, diversas situações que ajudavam ele a entender o processo comercial, mas muito mais do que o conhecimento que está na apostila e nos e-learnings, do ponto de vista da osmose, da transferência por osmose, um processo de socialização. Depois dessa primeira semana, eles passavam por um dia de workshop presencial, com eles fazendo o quê? Dinâmicas de roleplay, para eles tentarem, de certa forma, sentirem confiantes e assertivos com essa abordagem, para daí sim, no primeiro dia, enquanto eles estão em vendas, a inversão dos papéis. Então, a gente chamou de guia inverso, porque daí a pessoa sênior ela ia simplesmente em silêncio, acompanhando essa pessoa, e ao final de cada abordagem, ao final de cada visita a uma empresa, ela pontuava o que ela acertou, o que ela errou e o que ela poderia melhorar. Então, não dá para aparecer aqui, mas todos esses eventos eles foram ritualizados e foram determinados procedimentos com quais são as 3 perguntas de ouro que deveriam ser feitas ao final de cada reunião, qual que é o tipo de coisa que deveria ser buscado em cada uma das experiências, o que deveria ser enaltecido em termos de exemplos, e uma característica bacana é esse passaporte. A gente tentou pregar um conceito de eutagogia, de protagonismo na aprendizagem, e aí, basicamente, as pessoas que entravam na organização tinham essa responsabilidade, então, de ir lá, buscar, aprender, e elas que buscavam os carimbos, elas que chamavam as pessoas entre as que estavam disponíveis para ser as guias delas, né? Elas que marcavam e agendavam feedback, e, obviamente, isso gerava o quê? Que, ao final desse período probatório de 90 dias, ela tinha, então, ali todas os estágios percorridos e também a gestão em poder assumir se ela contrataria ou não aquele profissional, né? Existem a aprendizagem do ponto de vista estruturado, intencional e consciente, que seria o quê? A gente tem um currículo visível, objetivos de aprendizagem também bem claros e que toda a jornada ela está, de certa forma, bem estruturada. Mas tem uma aprendizagem que ela corresponde aí por 90% do que as pessoas precisam para desempenhar no trabalho, que é onde está a aprendizagem informal, que muitas vezes ela é acidental e também ela é não consciente, a pessoa não tem percepção de que isso está acontecendo. No final, ela executou e não sabe explicar, é como andar de bicicleta. A gente não sabe racionalmente interpretar como é que se equilibra. Mas as correntes mais recentes e livros como o TLA, que é Transfer Learning into Practice, into Action, e também
o Structure on the Job, são 2 livros recentes, eles estão ajudando a gente a cada vez mais reconhecer essa aprendizagem informal e não deixar ela solta e delargada para a pessoa percorrer. Cada vez mais tentar organizar e, de certa forma, conectar experiências e fazer com que a aprendizagem híbrida aconteça. Ok? Então tá, muito obrigado.